Bem-vindo ao seu espaço alternativo de estudo aqui do Colégio Loyola. Bem-vindo ao curso de Matemática Básica. Quem está falando é o professor Rafael Chanchão e o módulo de hoje é muito importante porque trata sobre as equações do segundo grau. Muito bem, por que a gente fala grau? A gente já falou isso em outro módulo, quando a gente estudou as equações do primeiro grau. Não vou escrever de novo, mas toda vez que a gente fala a palavrinha grau numa equação, a gente está especificamente falando do expoente do x, ou da incógnita, né? Qualquer que seja a letra que você queira encontrar o valor, cujo nome é raiz. Beleza? Então vamos para a mesa aqui, porque a gente precisa estudar várias etapas para a gente conseguir chegar no momento final, que é conseguir resolver qualquer equação do segundo grau. Vem comigo. Olha só o que está acontecendo. A forma geral de uma equação do segundo grau é a seguinte: ax2 mais bx mais c igual a zero. Bom, isso é um trinômio, né? Um trinômio segundo grau. O expoente aqui é 2. Algumas coisas a gente precisa saber aqui, ó. Que esse A, essa letrinha A, essa letrinha B e essa letrinha C são chamados de coeficientes da equação do segundo grau. O A é o númerozinho que multiplica x elevado a 2, o B, x elevado a 1, e esse C é chamado de termo independente. Tem uma restrição um pouco óbvia, que é a seguinte, né? Para uma equação de fato ser do segundo grau, existe uma restrição para o coeficiente A e ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Isso é muito simples, né? É muito tranquilo de ser entendido, porque se o A for zero, 0 vezes x2 dá zero, e aí a sua equação passa a ser uma equação do primeiro grau, e aí não vale, né? Então a única restrição que existe é para o coeficiente A e ele não pode ser zero. Legal. Agora a gente precisa treinar o reconhecimento desses coeficientes aí. Vamos pegar aqui um exemplo, jogo rápido. Eu tenho 2x ao quadrado menos x mais 4 igual a zero. É uma equação do segundo grau? Sim, é uma equação do segundo grau. Quem é o coeficiente A? 2. Quem é o coeficiente B? Menos 1. Eu fiz meio que de propósito, né? Toda vez que na frente de uma letrinha, né, da incógnita não tiver número, é porque é 1, né? Então, com sinal de menos, menos 1. Então, B é menos 1 e o C aqui, ó, é mais 4, ou simplesmente 4. Observe esse próximo exemplo aqui, ó, em que eu tenho a equação 9 menos 2x ao quadrado igual a zero. Tem um monte de observações para fazer nessa equação. Ela é uma equação do segundo grau, porque eu tenho x elevado a 2 aqui, ó, bacana. Mas tem algumas observações porque não está tudo na ordem, né? Quando a gente escreve a forma geral, é bastante importante você observar que o coeficiente A não é o primeiro coeficiente que aparece na equação, e sim o número que multiplica x elevado a 2. Então, nesse caso aqui, quem é o coeficiente A? O coeficiente A é menos 2, apesar de não estar na ordem. Você consegue perceber que ainda nessa equação não tem coeficiente B, né? Então, essa mesma equação ela poderia ser escrita assim, ó, menos 2x ao quadrado mais 0x mais 9 igual a zero. E agora ficou fácil de entender, né? O A é menos 2, o B não tem, é 0, e o C é 9. Legal. Então, a gente perpassou aqui pelo reconhecimento dos coeficientes, e o próximo passo, olha para mim agora, o próximo passo é saber como que a gente resolve uma equação do segundo grau. O que é resolver uma equação do segundo grau? É encontrar um número ou os números que representam a solução ou são as raízes dessa equação. Entendendo que uma equação do segundo grau, ela pode ter no máximo 2 raízes. E pode acontecer uma situação em que a equação do segundo grau não tem raízes reais.
E aí a gente vai estudar todos esses casos, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai estudar aqui, ó, são as equações incompletas, para que no próximo vídeo a gente estude a equação ou as equações completas. Então, a primeira equação que a gente vai estudar, a primeira equação incompleta que a gente vai estudar, é quando a gente tem o coeficiente b igual a zero. Então vamos lá. Então, o primeiro caso, anota aí no seu caderno, primeiro caso de equação incompleta do segundo grau. É o caso em que eu tenho a forma geral ax ao quadrado mais c igual a zero. Para te explicar como é que resolve essa equação, eu tenho que te dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Muito mais fácil, né? Olha o exemplo aqui, ó. Imagina que eu tivesse essa equação. 2x ao quadrado menos 100 é igual a zero. Legal. Quando essa equação é incompleta, você tem a oportunidade de resolver essa equação usando o princípio de igualdade, aquele mesmo lá que a gente usava nas equações do primeiro grau. Esse 100 aqui, que é menos, vai passar para cá mais. 2x ao quadrado é igual a 100. E aí eu vou ter que x ao quadrado é igual a 100 dividido por 2, que é 50. Legal. Agora, vamos entender uma coisa bastante simples e objetiva. Eu fiz questão de te dar esse exemplo em que não existe raiz quadrada exata de 50, justamente porque essa situação é corriqueira nas equações do segundo grau. Eu quero encontrar um número que é elevado ao quadrado dá 50. Muita gente vai achar que é simplesmente a raiz quadrada de 50. Tome bastante cuidado. Olha para a câmera. Tome bastante cuidado. Porque tanto um número positivo quanto um número negativo, quando elevado ao quadrado, geram exatamente a mesma raiz. Então presta atenção aqui, ó. Nesse caso específico será mais ou menos raiz de 50. E a gente consegue simplificar esse radical aqui, ó. 50, você já estudou os radicais aí, ó. Por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. A gente sabe que quando a gente tem dois fatores iguais, 5 vezes 5 é 25 e raiz de 25 é 5, né? Isso sai da raiz. Raiz de 2 não é exata, portanto a raiz será mais ou menos 2 raiz quadrada de 5. Perfeito, né? Muito tranquilo. Então quer dizer o seguinte, que toda vez que o coeficiente b for igual a zero, a gente pode fazer a mesma estratégia, a gente pode usar a mesma estratégia que as equações do primeiro grau, né? Quem é mais, está somando, passa subtraindo. Quem está multiplicando, passa dividindo. Lembrando que quando você chegar nessa parte de x ao quadrado é igual a um número, então quer dizer que x será mais ou menos a raiz quadrada desse número, desde que esse número não seja negativo. Ok? Então se você encontrar x ao quadrado é igual a menos 4, no universo real não existe um número que é ao quadrado é menos 4. Portanto, a solução será um conjunto vazio. Entendido? Legal. Vamos agora para o segundo caso das equações incompletas, que é o caso em que o coeficiente c é zero. Antes disso, uma observação simples. Volta aqui para a mesa. Uma observação bastante importante aqui que vai te ajudar muito, tá? Toda vez que o coeficiente b for zero e a sua equação tiver raízes, as raízes serão simétricas. Então, mais 2 raiz de 5 e menos 2 raiz de 5. Legal, né? Todas as vezes que o coeficiente b for zero e a sua equação tiver raízes, essas raízes são simétricas. Olhando para a câmera, então, se o coeficiente b for zero e se a equação tiver raízes, então as raízes vão ser mais ou menos 3, mais ou menos 7, mais ou menos 5 raiz quadrada de 11. Tranquilo? Se o coeficiente b for zero, então as raízes são simétricas. Legal. Bora para o segundo caso. Apagando. O segundo caso é quando a gente tem o coeficiente c igual a zero. E aí vai ficar igualmente fácil. A gente só vai ter que fazer uma fatoraçãozinha aqui. Mas não vai ser problema para ninguém. Olha para cá. Então, olha só. Nós estamos aqui, ó, no segundo caso.
das equações incompletas e o modelo é esse: ax² mais bx igual a zero. Então, nesse caso, o coeficiente c vai ser zero. Legal. Antes da gente começar a resolver e explicar como é que resolve uma equação desse tipo, seria razoável que eu lembrasse ou te explicasse, caso você não saiba, o princípio do produto nulo, que diz o seguinte: se você multiplicar um número A por um número B e esse produto é zero, vou nem colocar A e B não, porque senão você vai ficar confundindo com esses dois aqui. Então vamos pegar um número x, que eu não sei qual que é, e eu quero multiplicar por um número y. Beleza, isso está dando zero. Eu não sei quem é x, eu não sei quem é y, mas uma certeza nós temos. Se eu estou multiplicando dois números e o resultado está dando zero, significa dizer que pelo menos um deles é zero. Quer dizer, que ou o x é zero ou o y é zero. Isso é uma coisa bastante óbvia, né? Eu estou multiplicando dois números e se o resultado deu zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Pode acontecer, inclusive, dos dois ser zero. Mas para isso ser verdade, pelo menos um deles tem que dar zero, porque só existe produto nulo quando um dos fatores é nulo. Olhando para a câmera, então a gente vai usar esse princípio. Estou multiplicando duas coisinhas, né? Dois númerozinhos, duas expressões. Se o resultado está dando zero, significa dizer que pelo menos uma delas é igual a zero. Legal. Então vamos direto para o nosso exemplo, vamos voltar para a mesa aqui, ó. Vou colocar o nosso primeiro exemplo. Ó, o nosso primeiro exemplo é esse daqui. Eu tenho 2x² menos 8x é igual a zero. Legal. Tá lá a minha equação. Ela é incompleta, o c é zero, o a é 2, o b menos 8, o c é zero. Bom, aí nós vamos ter que recordar um conceito simples lá do 8º ano, que é colocar em evidência, né? Dá para colocar na parte numérica em evidência o 2, porque divide esses dois carinhas ao mesmo tempo. E na parte literal eu posso colocar o x em evidência, porque aqui tem expoente 2, aqui tem expoente 1. A gente sempre coloca em evidência a letrinha com menor expoente, né? Aí eu divido 2x² dividido por 2x, vai dar x. Menos 8x dividido por 2x, menos 4. Isso daqui igual a zero. Olha que legal. Nós vamos usar aqui agora o princípio do produto nulo. Perceba, eu estou multiplicando uma coisa por outra e está dando zero. Se eu multiplico duas coisas e o resultado é zero, é porque pelo menos uma delas tem que ser zero. Então, para isso ser verdade, basta que 2 vezes o x seja zero ou que x menos 4 seja igual a zero. Essa é a sentença 1 e essa é a sentença 2. Bora resolver. Na sentença 1, né, se 2 vezes x é igual a zero, implica que x é zero. Primeira raiz. A gente chama isso de x'. E a segunda raiz é x menos 4 igual a zero. O x tem que ser 4. Beleza, é a segunda raiz. X duas linhas. Então, legal, né? Se a gente tiver uma equação com coeficiente c igual a zero, a gente consegue encontrar as raízes fatorando e usando o princípio do produto nulo. E uma observação muito importante. Todas as vezes que o seu coeficiente c for zero, uma das raízes obrigatoriamente é zero. Né? Porque, observe, se eu colocar zero aqui, essa sentença fica verdadeira. Então, nesse caso aqui, ó, qual vai ser a solução? Não vou escrever, mas a solução seria 0 e 4. Muito tranquilo, né? Então, a gente conseguiu aprender, por enquanto, galera, como é que a gente resolve as equações do segundo grau incompletas. Vamos repassar só a ideia para a gente finalizar o vídeo? Primeiro, quando o coeficiente b for igual a zero e a sua equação tiver raízes, essas raízes são simétricas ou opostas. Tipo, 3 menos 3, 7 menos 7, 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Legal. Quando a gente tem o coeficiente c igual a zero, então a gente pode fatorar e usar o princípio do produto nulo, que diz que quando você multiplica duas coisas e dá zero, pelo menos uma delas tem que ser zero. E aí tem uma observação muito importante.
que quando o coeficiente C for zero, uma das raízes obrigatoriamente é zero. Então, se você entendeu isso tudo, vamos para o próximo vídeo, porque a gente vai começar a falar das equações completas e da famosa fórmula de Bhaskara. Te espero no próximo vídeo. Treine como atleta para ser aquele aluno miteiro que sempre tira notas muito boas nas provas de matemática. Te espero no próximo vídeo. Rafael Chanchão vos fala. Estou sempre contigo. Somos grandes amigos. Fui!